Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Quarteirão Podcast. Aqui quem fala é o Danilo, né? O host do programa. E mais uma vez aqui contando com a presença de Pedro Souza, Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. do João Souza Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. e do Pedro Luiz. Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Hoje falaremos de um assunto pedidos por alguns ouvintes, que era sobre a relação, né, do meio ambiente e a cidade, né? Questões geográficas, históricas, ambientais, até da educação física, né? Relacionada com o turismo, que é uma pauta importante, né? Baseado que nós aqui somos moradores do Rio de Janeiro, uma cidade extremamente turística e a cara do Brasil, né? Aqui hoje está pensando em abordar, né, temas como ecoturismo, relações de como o turismo, né, diferentes tipos de turismo e outros assuntos, né, pertinentes das outras áreas que os outros participantes irão falar mais à frente. Bem, meu nome é Pedro Luiz, né? Como todos sabem, eu sou estudante de História e eu vou começar falando um pouco sobre o início do uso da palavra turismo, né? Desse termo, para ser mais específico. Então, ele começa a ser usado, né, no início do século XIX, principalmente das pessoas que estão na Inglaterra, né? E aí a gente vai pensar um pouco da Inglaterra no contexto do século XIX. É sempre bom lembrar da Revolução Industrial, né? Na verdade, é o pós-Revolução Industrial. E você tem as pessoas saindo de lá para outros destinos motivado pelo prazer, né? É algo que ficou bem em evidência essas viagens do século XIX. É uma coisa que eu trouxe também para compartilhar com vocês, é que eu puxei uma definição aqui, eu achei interessante, né? Que é considerado turista a pessoa que permanecer 24 horas no país visitado, seja por motivos de lazer ou assuntos que envolvam negócio, família, recreação, saúde, entre outros. E os excursionistas, visitantes que permanecem menos de 24 horas nos locais visitados, incluindo viajantes de cruzeiros marítimos, né? Que também é algo forte aí, acho que dá até para comentar um pouco por cima. Essa definição é dos tempos atuais, é que o turista é toda pessoa que se desloca de um lugar diferente de sua moradia habitual por mais de uma duração inferior a 12 meses, cuja finalidade principal não é exercer uma atividade que remunere no lugar visitado. Mas achei interessante, né, essa definição que você traz de turismo, né, lá do século XIX, né, que você disse, Isso. que é só turista a pessoa que passa 24 horas num local, né? Isso. E meio loucura, assim, né? Isso ser considerado turismo, né? Hoje em dia, não sei se seria considerado turismo, né? No conceito popular, se tu é de outro lugar e pisou em outro. Já é, Se tu já é de lugar X e pisou em lugar Y, tu já é um turista. sim. Na visão popular é isso. Basicamente. Não, mas é meio loucura, né? Pensar que tem essa estipulação, né? Menos de 24 horas é excursionista e Aham. mais. Eu achei engraçado. A academia tem que se debruçar em dados e evidências para poder responder questões, né? Ali, do turismo, que é uma ciência, também não é diferente. Então, muito. Isso. Sobre a questão do século XX, né? Como foi tratado a ideia de turismo e consolidado, vale ressaltar que foi também no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, que começou o turismo a ser visto como uma indústria mesmo, propriamente como a gente é hoje, né? Segundo o artigo das professoras Vivian e Nadia, do GEOG, elas dizem que após a Segunda Guerra, o turismo ele é visto como
uma indústria que vai gerar poder econômico, que vai rodar a capital e principalmente nas grandes metrópoles, né? Aí a gente pode também, talvez, associar por conta, de toda a destruição, né, que a Segunda Guerra trouxe ao continente europeu, etc. Várias pessoas europeias saíram de seus países e migraram para outros, né? Talvez por moradia, mas também por turismo para poder esperar a reconstrução e todo o processo pós-guerra, né? É, Uma pontuação também interessante é que o Pedro Luiz trouxe que o turismo, né, as conceituações vêm a partir do pós-revolução industrial, junto com do pós-revolução industrial, e nessa época que a gente trouxe no debate anterior também as questões do lazer, né? A partir do momento que as pessoas começam a brigar para as grandes cidades e conforme vão conseguindo os direitos e tendo mais tempo livre, e a busca pelo tempo livre, ela vai tentando encontrar o lazer e acaba surgindo próximo, né? Ou surgindo um ao lado do outro, o lazer e o turismo, né? Nesse Eu acho processo que histórico. casa total, tem tudo não, a ver, com faz certeza. total sentido. Isso bate muito com o que está acontecendo no Brasil atualmente, né? Essa questão do fim da escala 6x1 acaba, né? Sei que não é o tema do podcast agora, mas acaba relacionando, né? Que você falou, que a pessoa começa a ter mais tempo, né? Que tem melhores direitos trabalhistas, a pessoa tem mais tempo, mais lazer, então ela consegue visitar outros locais, aí começa esse ciclo de turismo, né? Muito interessante. E falando assim do Brasil, né? Queria até trazer alguns dados, né, que eu tinha visto aqui no até mesmo no site da Embratur, e até saiu em algumas notícias, né, que ano passado foi o ano recorde, né, que o Brasil recebeu mais turistas, né, na sua história. Acho que, se não me engano, foi 9 milhões, né, por volta desse número. E só o Rio de Janeiro, né, recebeu 200 e tem aqui o dado. 280, 290 mil, né, turistas internacionais, né, sem contar os turistas, né, nacionais, né, brasileiros. Números assustadores, vale Exatamente, né. ressaltar. E que, inclusive, no chutômetro aqui, eu acredito que esse ano possa bater. Esse número pode ser ultrapassado de novo, porque, cara, a gente aqui no Rio, no período do carnaval, etc., tinha muito turista aqui. Muito mesmo, muito mesmo. Quem pô, andou pelo Rio em fevereiro, março, via Zona Sul, centro, abarrotada de turistas e estrangeiros, né? Assim, a própria vivência, né, nossas próprias vivências particulares, a gente viu isso, né, e é bem interessante como é que, né, a gente vai vendo que são diferentes, né, o turismo ele acaba abarcando em vários diferentes setores, né, como você disse, né, a parte cultural, né, questão do carnaval, mas também tem outros setores, né, de turismo que acabam sendo, que acabam puxando, né, atraindo novos visitantes, né, como uma questão da questão histórica, né, da cidade mesmo. O Luiz pode até falar mais um pouco, né, sobre isso. E também a questão ambiental, né? São dois, eu acho que atrativos ainda pouco, né, subutilizados, né, pela prefeitura e pelo estado do Rio de Janeiro, que tem fortes candidatos para chamar novos visitantes, por exemplo, o Rio de Janeiro, mas também pode ser utilizado, né, para o Brasil. Trazendo aqui uma informação importante, você estava falando sobre recorde de turismo no Brasil, recorde no Rio de Janeiro. No ano de 2024, né, um dado do gov.br, foram 12,5 milhões de entradas de visitações em parques nacionais, sendo o Parque Nacional de Tijuca como o recorde máximo, que lidera esse ranking com 4,6 milhões de visitantes no ano de 2024. Ou seja, ano após ano, se a gente até olhar os dados do DataRio, do ICMBio, ano após ano, os parques nacionais eles vêm ganhando cada vez mais importância nesse turismo, nessa visitação, sempre batendo recorde, aumentando
a quantidade de visitação e o quanto é isso importante tanto para a economia, mas para a população local, para a cidade e até para um aspecto de pensar nas áreas verdes, né, nesses espaços de conservação, como uma relação na cidade para que eles se mantenham sendo conservados como um importante ponto de turismo, ponto de encontro, ponto de atividade física, de lazer, enfim. Não, é super interessante, né? Puxando, né, mais destrinchando um pouco desses dados que você trouxe aí do ICMBio, é interessante que dos 10 parques nacionais mais visitados, 3 estão no Rio de Janeiro, né? No estado, né? O Parque Nacional do Tijuca, como você disse, muito carregado, obviamente, pelo Corcovado, né? O Cristo Redentor. Mas é muito interessante ver que o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, né? Que pega ali essa parte da Serra, né? Fluminense. E também a Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, que inclusive é a única unidade de conservação, né, integral, né, de ambiente, né, de Restinga. É interessante, né, que mesmo em ambientes totalmente diferentes, né, como o Parque Nacional de Tijuca, o ambiente serrano e o ambiente mais de Restinga, todos eles estão sendo bem visitados, né. E não só parques nacionais, como outras unidades de conservação, né. Temos também a APA, né, de Petrópolis, e também a Resex, né, Marinha de Arraial do Cabo, que é muito importante, né, traz muitas pessoas para entender, ainda mais uma questão de turismo ambiental, né, da Resex de Arraial do Cabo tem muito essa pegada. Então, Danilo, certamente, com certeza, mas levando até um pouco para fora do Rio de Janeiro, o Brasil é um país tão grande, tão bonito e com diversas paisagens diferentes que a gente tem o Parque de Foz do Iguaçu, das Cataratas, a gente tem o Parque Estadual de Vila Velha, no Paraná também, daquela famosa taça, a rocha de taça. A gente tem a Bahia, a Chapada Diamantina, a gente tem Bonito no Mato Grosso, a gente tem as paisagens da floresta amazônica no Pará, e em Manaus, principalmente no Amazonas. Então, o ecoturismo no Brasil, o turismo ambiental, enfim, ele explora o país inteiro, como um todo. De norte a sul, de leste a oeste, nenhum fica para trás. Assim. E é o grande atrativo do Brasil, né? O cartão postal do Brasil são as belezas naturais, são essas características geomorfológicas, etc., imponentes, enormes. E se você parar para pensar também, agora no ponto de vista econômico, que nem o João trouxe no Rio, é muito interessante pensar que, por exemplo, citei Bonito, a cidade do Mato Grosso, a prefeitura de Bonito criou uma lei que ela profissionaliza os guias turísticos para que eles, assim, recebam um salário digno e tenham certo controle também, quem faz o guia, quem não faz, e também que eles possam prover para os visitantes uma melhor experiência de entendimento daquele ambiente, né? Da natureza local, um ensinamento, assim, porque acho que muito do que as pessoas buscam nesse tipo de turismo é entender como funcionam as práticas ambientais naturais do local, né? E Com Bonito, certeza. e Bonito é Pantanal, é muito diferente de todos os biomas do Brasil. É algo muito específico. Então, Sim. É interessante. Eu ia falar que é interessante porque, se eu não me engano, o ICMBio tem algumas parcerias com as comunidades locais para utilizar essa questão, né, como você falou, fazer cursos, né, para ensinar a população local que antes trabalhavam com outras coisas, né, porque muitas dessas questões do ecoturismo, né, muitos desses guias atuais geralmente eram pescadores ou caçadores, e mesmo que às vezes tinham isso como fonte de renda e depois que virou unidade de conservação, não puderam mais praticar isso, né, de alguma forma. E tem esse contato, né, entre a questão de órgãos ambientais também fornecerem cursos, né, profissionalizantes para a comunidade locais, né, para meio que fazer que essa pessoa não
não perca, né, seu ganha-pão e consiga ganhar dinheiro de outras formas também, né? Eu acho que eu posso complementar um pouco nessa parte, que eu fiquei pensando sobre, até quando eu estava lendo, aí no artigo que eu li, ele definiu como, assim, né, turismo de base comunitária, que é exatamente isso que vocês estão falando, é você trazer o morador local para fazer esse tipo de trabalho, né, para abordar o turista, para trazer as informações. É buscando um pouco do protagonismo social das pessoas que frequentam aquele espaço, né? Então, elas se propõem, né? Ninguém conhece melhor o território delas do que elas mesmas, né? É quem vive, a Exato, população local. exato. Então, é maneiro porque você acaba até criando um vínculo, né, com essa comunidade. Elas não são só pessoas ali passivas, receptoras da atividade turística. As pessoas procuram, se comunicam, e aí esbarra em muitos pontos. Consomem coisas locais, né, tanto a comida quanto a cultura, produtos, enfim, e a gente acho que foge um pouco desse lance de apropriação, né, porque em alguns lugares é isso que acontece. Você não tem as pessoas dali, elas só existem, né, naquele espaço, mas elas não participam ativamente. É incrível que isso também é uma questão que acaba, né, tipo, nos órgãos ambientais, né, principalmente hoje o IBAMA e o ICMBio tem trocado essa mentalidade, né? Inclusive, eu estava até assistindo uma palestra, né? Um, anos atrás, assisti uma palestra de um cara do ICMBio, né? Um analista ambiental, e ele mesmo falou, cara, não tem como a gente fazer conservação, né? Sem a população local. A conservação só existe com humanos, né? Se não tiver humanos envolvidos, não existe conservação. Existe restrição, né, do que da área, né? E isso foi algo que muitos conservacionistas acabaram adotando no metade do século XX para cá, por questões, não sei se foi 20 ou 19, agora não me recordo. Porque nos Estados Unidos começou assim, né? Os Estados Unidos como vanguarda da proteção ambiental, que engraçado, né? Cômico. Muito curioso. Mas sim, eles foram os primeiros países a terem parques, né, nacionais, assim, Sim. de unidades de conservação. Só que esses locais eram locais que, pela uma visão mais elitista, pensava que não poderiam ter pessoas naqueles locais, né? Então eram locais onde o humano era excluído. Inclusive, é, é, tribos e povos originários eram excluídos dessas regiões. E acabou que esse modelo foi mudando e agora, né, a gente entende que a conservação é feita com pessoas e, pô, isso aumenta, assim, o potencial de turismo bizarramente, né? A gente vê aí a questão, queria até puxar aqui, em Arraial do Cabo, né, que tem a Resex aí a Resex, né, de Arraial do Cabo, que é uma reserva extrativista, por exemplo. Os pescadores lá ainda podem pescar, né? Sim. Mas muita aquela região de Arraial do Cabo está sofrendo um aumento, na verdade, de turismo, muito por causa da época das baleias, por exemplo. É uma questão de o ecoturismo nesse caso, né? Associado com a natureza, está crescendo tipo, absurdamente, que Arraial do Cabo quer se tornar a capital do turismo de baleias, por exemplo, no Brasil, na América do Sul. Porque é algo que tem aparecido e crescido bastante nos últimos anos na cidade da Arraial do Cabo. Sim. Cara, e assim, também a gente tem que pensar que ecoturismo é bom, assim, educa, causa educação ambiental, conserva o meio ambiente, gera renda para as famílias locais, etc. Mas a gente tem que pensar também que, assim como toda ação humana, não necessariamente seja devidamente controlada, vão ter diversos impactos. Impactos ambientais, econômicos e culturais também. Por exemplo, se o ecoturismo na cidade, se ele for muito forte e não tiver um controle do Estado, vai ter poluição sonora, que pode incomodar a fauna daquele local.
vai ter poluição do ar, porque você vai ter mais pessoas, vai ter poluição da água, muito provavelmente, se você não tiver um saneamento básico adequado, se você se as pessoas não tiverem a conscientização de descartar o lixo de maneira correta. Os impactos culturais podem ser também diversos, assim como é uma faca de dois gumes, por assim dizer, né? Assim como pode, e muito provavelmente, causa um fortalecimento da cultura, seja dos povos quilombolas, dos indígenas, da comunidade local, no ecoturismo, pode acabar também tendo uma perda dessa cultura, né? Porque se você Com tem certeza. muitas pessoas entrando diariamente de diversos lugares, acaba que aquela cultura local ela pode ser desmantelada, por assim dizer, né? Sim, sim. Então tem Eu acho. que ter muito cuidado também com essa questão do culturismo, tem que ter um controle. Por isso que é importante que o governo, né, faça isso, profissionalize os guias, faça campanhas de conscientização para os turistas que entrarem na cidade, etc. Tem toda a razão. Eu tenho até 2 exemplos aqui, né? De um que deu certo e um que não deu, não está dando tão certo. Não é que não está dando, mas ainda está no processo de se adequar. Mas, por exemplo, na Arpa Guapimirim, que fica ali no final da Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, é uma unidade de conservação que está ali majoritariamente para proteção do manguezal. E uns problemas, né, que a Baía de Guanabara enfrenta diversos, né, poluição, etc, etc. Muitos dos pescadores que utilizavam aquele local ali acabaram perdendo seus trabalhos, né, o exercício da sua labuta, né, e não conseguem mais pescar. E acabaram por cursos, né, profissionalizantes, acabaram trazendo eles para serem guias, né, na APA, por exemplo, fazendo ecoturismo no local. Mas outras questões como o ecoturismo, né, como o avistamento de baleias, tem crescido muito, inclusive no Rio de Janeiro. Não sei se vocês têm visto as notícias. Daqui a pouco está chegando a época delas. Mas no Rio de Janeiro ainda não se tem não que seja uma fiscalização, mas uma regulação bem certinha em relação ao turismo de avistamento de baleias, né? Porque existe uma questão, né, de quantos barcos podem se aproximar do animal, né, a quantidade de tempo que você pode ficar. Isso no Rio de Janeiro ainda não tem 100% ali tudo nos conformes, né? Para não se tornar um turismo que seja danoso, né, para a natureza ali, não passe a ser um ecoturismo predatório, né, assim por dizer. Acho que você tinha dito. Sim. Eu acho que eu posso falar um pouco, só complementar um pouco da parte que você estava falando, né, sobre pensar esse outro lado. E esse outro lado que eu me refiro é assim, um lado, sempre pensar o lado positivo e o lado negativo, né? É, esse lance das pessoas, como foi até eu que trouxe, se a população local que participa, o quanto isso é importante, e achei muito legal você falar dessa parte da memória, assim, né, delas que aturam, os saberes não se perderem. Isso é muito, muito legal, muito importante de pensar, né? Eu até trouxe uma parte aqui que não é impossível assim, eu acho que falar, no caso cidade cai dentro, né, do turismo, falar das cidades sem abordar o seu patrimônio urbano, né, que são os prédios, as ruas, os parques, enfim, todas essas coisas, os monumentos e as pessoas. E aí essa interação que é muito legal, que sempre vai ser explorada, entre a cultura e o ambiente. Né? E aí casa um pouco com o que vocês estão falando. Que aí, para mim, é o turismo, né? Geralmente é o motivo porque as pessoas procuram, né? E aí isso que movimenta é o setor econômico, social e cultural. Então, assim, eu acho que essas pessoas que fazem parte, né, esses saberes, né, até o simbólico, não simbólico, o material imaterial, é, é fundamental, cara. Eu acho que, assim, as pessoas que estão ali, que são as pessoas da comunidade local, independente de onde seja,
elas acrescentam muito, né? Esses saberes Sim. são muito ricos e muitas vezes são o que as pessoas de fato vão procurar. Sim, e te falar, o Rio de Janeiro tem tentado se preparar para isso, né? O Rio de Janeiro, acho que foi em 2020, né? Lançou o plano de desenvolvimento sustentável, né? E ação climática da cidade do Rio de Janeiro. Acho que foi em 2020. Eu não vou recordar o ano. Mas ele aborda, né, nesse documento de mais de 537 páginas, né? Obviamente não li tudo, mas ele realmente, inclusive, ele tem essa preocupação sobre tentar inovar, né? E tentar trazer essa questão do. Eles nem chamam mais de ecoturismo, eles têm chamado ali de agroecoturismo. Muito por questões do Rio de Janeiro tá tentando também trazer hortas comunitárias, né? Realização, né? Construindo hortas comunitárias ao longo da cidade do Rio de Janeiro. E isso é interessante. E no documento fala sobre trazer a comunidade local, né, presente para estar junto. E também falam de como o turismo pode impactar a questão de poluição, né? Como, ah, óbvio, como o Souza tinha falado, né? O Pedro Souza tinha falado. Qualquer ação humana vai causar um impacto, né? E o turismo acaba gerando impacto por poluição, né? De detritos e enfim, né? E é interessante que o Rio de Janeiro tenha um documento, né, visando isso, né, a preocupação disso. É muito fácil a gente ver isso, né? Por exemplo, final de ano na praia de Copacabana, Rio de Janeiro recebe uma quantidade absurda de turistas, né? E depois como a praia tá, né, gente? Assim, a Sim. areia e a água é coisa assim louca. E acaba, Não, esse não ponto a falo. gente tem que acabar defendendo a prefeitura, porque tem, tem disponibilizado diversas listas em torno da praia e da faixa de areia. Só que é falta Sim, de conscientização do pessoal. No Brasil, infelizmente, se tem a cultura de não levar o lixo até a lixeira. Nem sempre se tem uma lixeira próxima. Sim, de fato. Mas mesmo quando se tem, muitas pessoas acabam optando por jogar no chão. exato. Enfim, o motivo, né? Eu acho que é muito essa questão, né, dessa questão de trazer a educação ambiental junto, né, pro turismo, né? A gente tem até o João, né, até trouxe e vai até acho que falar mais um pouco sobre essa diferença, né, dos tipos de turismo e ecoturismo que tem assim na literatura, né, apresentados. Eu acho interessante até trazer isso aqui para cá porque acaba entrando, né, essa questão de educação ambiental entra também no turismo. Então, sim, por exemplo, o ecoturismo ele é muito definido pela preservação, pela junção com o ser humano e ligado com a educação ambiental. É meio que os três interligados, né? Preservação, educação ambiental e humanidade, mais ou menos. E a gente também tem uma outra vertente que seria o turismo natural, que é muito mais você apreciar aquela beleza. Você deu o exemplo da Serra dos Órgãos, certo? De Petrópolis. Eles Isso. pode acabar se enquadrando mais no turismo natural. E você vai ali pro Ah, com Mirante, certeza. encara aquela beleza do Dedo de Deus, da cadeia montanhosa da Serra do Mar, que é muito bela de fato. Aí se encaixaria mais no turismo natural, porque você não tá ali pra ter uma educação ambiental, explorar a fundo aquele ambiente. O Você tá ali ecoturismo, para sentir, né? Tipo, isso. tá ali na natureza. O ecoturismo a gente pode entrar mais, por exemplo, as pessoas que fazem as trilhas do Parque Nacional da Tijuca. Você entra ali na natureza, você entende como aquela floresta é formada. Ou o turismo de bonito, que nem nossos colegas já fizeram. Você vai lá pra conhecer, pra entender aquele bioma, pra ter experiências com a natureza e ter uma educação ambiental a respeito daquele ambiente, né? Acho que também Sim. tem um pouco dessa diferença. Tem outras vertentes, como o ecoturismo científico, turismo environmental, esqueci como é que é esse em Turismo português. ambiental. Turismo Seria um turismo turismo ambiental. ambiental, turismo de aventura e o turismo rural, mas
Acho que esses são mais Sim, eu acho que autoexplicativos. sim. Inclusive, eu acho que o turismo rural, né, ele tem. Na cidade do Rio de Janeiro, não tanto, né? Porque a cidade do Rio de Mas Janeiro ela é cidade. 100% urbana, né? Eu não conheço muito. É, Caracterizada como 100% urbana. Acho que no mas turismo do Rio de Janeiro entraria mais o turismo natural, né? Que seria o turismo contemplativo, aquele que a gente sobe a trilha. Eu vou subir, vou me desafiar, fazer um trek, né? Que o pessoal chama, para subir num mirante, ficar lá observando e achar lindo e descer. E o ecoturismo seria mais a relação quando você tem um guia te explicando, imerso, entendendo como é que funcionam as dinâmicas e tudo mais. Mas só uma pontuação aqui que pode ser até alguma falha minha. No ecoturismo, aqui no Parque Nacional, eu não conheço tanto, pode ser que ocorra, mas eu não conheço tanto. Eu sei muito da área do turismo natural, onde as pessoas sobem, fazem a trilha do Corcovado, do Pão de Açúcar, para observar, né, aquelas belezas e ser algo que te faça ter esse contato com a natureza, mas não tão profundo, aquele contato mais visando um desafio para a saúde, ou um desafio para a saúde mental, ou sim. estar ali para se desligar do ambiente. Enfim, É, eu não sei se vocês podem trazer essa questão do ecoturismo mais imersivo, né? Entender como é que funcionam as aham. dinâmicas e educação ambiental dentro desses parques. Não, eu acho que no Parque Nacional de Tijuca, por exemplo, que você citou, ele existe muito turismo aqui que o José falou, sobre esse ecoturismo científico. Porque como ali é um local de estudo também, existe muito essa relação de trazer os pesquisadores do mundo para ver coisas de projetos científicos que ocorrem dentro da Floresta de Tijuca, como o próprio projeto do Refauna. Não sei se vocês conhecem, que está tentando refaunar, né, as florestas vazias do estado do Rio de Janeiro, fazendo introduções de animais, por exemplo. Então existe esse ecoturismo científico. Mas eu acho que realmente é o que você falou, existe muito esse turismo natural, né? Que você diz, mais contemplativo, vou ali na cachoeira tomar um banho, fazer um piquenique, né? Realmente. Inclusive, semana passada, essa aqui é mais recente, eu fui numa palestra, né, de um professor do Instituto de Biologia da PUC Rio. Ele foi lá fazer uma palestra lá na UFRJ. E ele está estudando muito essa questão. Ele tem muito foco em ecologia histórica, inclusive biologia histórica. E ele tem estudado muito a relação da Floresta da Tijuca. E ele apresentando lá disse como a como o replantio, né, de mudas, né, de árvores lá na Floresta da Tijuca, depois de alguns meses, depois de 30 anos, começou-se óbvio, com outros interesses também, né, na época, mas começou-se a ter mais incentivos de turismo no local. Chega até, não sei se o Pedro Luiz pode até dar uma corroborada, né, ou alinhar mais isso aí, mas o Parque Nacional da Tijuca antigamente não era parque, né, nacional, era só uma área, né, florestada. Então muito era chamado de Parque Imperial, e agências de turismo começaram a, tipo, tentar explorar essa região, como venham fazer passeios pitorescos, né, que ele até mostrou lá os jornais na época, passeios pitorescos na Floresta Imperial, na Floresta da Tijuca, né? Então, muito interessante, né, esse nascimento desse turismo natural, né, mais contemplativo, mesmo no século já, né, 19, para a transição para o século 20, né? Muito interessante isso. Não sei se o Pedro Luiz pode também Sim, falar alguma coisa aí. é para agregar alguma coisa, não sei se É. o Pedro Luiz vai trazer isso Calma, futuramente, calma, não, mas aproveita que vai coisar. Eu não vou poder trazer, porque eu não sei nada disso, mano. Eu nunca ouvi falar nisso, não Não, mas aí sabia. você pode tranquilo. falar disso, pode falar que não sabe. Eu vou falar uma coisa que talvez te dê um insight. É, Fala, aqui é um bate-papo, né? Lembra É, disso? eu vou trazer um insight aqui para tu, Pedro Luiz. fala aí. Vamos ver se eu vou pegar algo. Fala aí. Já é. Ó, muito disso que o Danilo falou traz também que a Floresta da Tijuca não oficialmente foi o primeiro parque nacional, porque como a gente conversou, o primeiro foi, se eu não me engano, de Yellowstone, lá nos Estados Unidos.
a área de conservação, né, e Isso, tudo isso. mais. Porém, a Floresta da Tijuca ela foi a primeira floresta urbana do mundo Sim. a começar a receber esse turismo, mas não oficialmente como um parque nacional, né, um PAR, né, uma unidade de conservação. E, historicamente, né, ela veio para suprir, né, uma necessidade hídrica da cidade, onde desfez o cafezal que existia lá e começou a reflorestar. E, consequentemente, toda essa questão aí, a gente pensando agora que o Danilo trouxe desse professor, dessa palestra, onde ele tinha esses passeios pitorescos, no início do século XX foi quando surgiu o primeiro Parna, que justamente um dos primeiros Parnas do Brasil, se não o primeiro, agora eu não me recordo, foi o da Tijuca. Não, acho que o primeiro foi o de Itatiaia, né? O primeiro é de Itatiaia, Mas sim. foi um dos primeiros, né, que surgiu. E a gente percebe assim a importância. Foi a primeira floresta urbana do mundo, é uma das maiores florestas urbanas do mundo e foi um dos primeiros parques nacionais e possivelmente o primeiro ambiente de floresta urbana a começar a receber passeios e esse tipo de turismo assim. Sim, de fato. Mas é engraçado, né? Porque você falando sobre isso, realmente, a Floresta da Tijuca é a segunda maior floresta urbana, né? Porque agora Pedra Branca também é uma floresta urbana, né? Porque o fenômeno de urbanização acabou rodeando, né, a floresta. Mas é muito interessante. Inclusive, nessa mesma palestra, ele fala sobre uma questão de tentar esquecer a Floresta da Tijuca na época, por ser um feito imperial, né? Na mudança de regime para a República, né? A parte, né? O governo, né? Não dava tanta bola, ou se falava pouco, né? Do da Floresta da Tijuca, né? Então é isso, né? Não só o ecoturismo tem uns potenciais, né? Bons no Rio de Janeiro, mas às vezes também questões políticas e sociais também afetam bastante isso, né? É interessante. Tem um debate que eu acho interessante trazer futuramente, não sei se vai caber por agora, mas seria esse, vamos dizer assim, um esquecimento, entre aspas, uma falta de cuidado, de trato, de carinho com o Parque da Pedra Branca. Que eu andei pesquisando, né, um pouco sobre os dados oficiais e tudo que a gente encontra de dado dos Parnas, falta de dado do Parque Estadual. O Parque da Estadual Pedra Branca, além ele é amplamente maior, né, do que o da Tijuca, Sim, conserva muita Mata Atlântica e, se eu não me engano, Matas Atlânticas Mata Atlântica muito antiga. sim. E ele não tem tanto dado assim de visitação, acesso, pelo menos não Realmente não. de fácil acesso para você encontrar. Realmente não tem. Mas eu acho que também é muita questão de o órgão que tá por dentro ali, né? Porque o Parque Estadual é o INEA que tem, né, o dever de gerar esses dados, né? Cuidar disso, enquanto o Parque Nacional é o ICMBio, né? O órgão federal. Então acho que tem essas instâncias, né? Como a Pedra Branca também é algo mais novo, né? Eu acho que também tem essa falta de dados mesmo, histórica mesmo, assim. E É isso cai interessante. muito no perigo da gente perder esse parque para o processo é, problemático, né, que a prefeitura tem de jogar as pessoas dos grandes centros que têm menos condições para áreas periféricas e acabar favelizando, né, criando Sim, sim. construções ilegais sem o devido apoio da prefeitura nesses espaços. Sim, exatamente. Realmente. O Parque Nacional da Tijuca, né? Se pegar todos os setores deles, né? A floresta em si, ela vem até aqui o subúrbio do Rio de Janeiro, né? Campinho, Piedade. Mas você vê algum tipo de trilha por ali? Algum tipo de acesso? Não. Porque são regiões que não tem tanto presença do poder do Estado, né? Tanto como segurança, como incentivo a turismo, a lazer, né? Foi algo que a gente trouxe na última, né? No último podcast. E, E
Eu acho isso interessante também. E volta um pouco do que a gente falou do outro, né? Como você tá falando. Ela se estende, né, até essas áreas e existe um pedaço, né, nesses bairros. E acho que cai um pouco daquela questão do interesse e desinteresse do Estado, né? Assim, por que valorizar, por exemplo, e investir, né, um local que tá ali na Floresta da Tijuca e por que não investir nesse espaço, por exemplo, que tá ali no Campinho? Né? Aí É. nós podemos Aí, levantar essas questões. pois é, aí a gente entra no debate de pra quem é feito o Exato, turismo, né? exato, A cidade, para quem é feito o turismo na cidade do Rio? O turismo na cidade exato. do Rio é feito assim, porque uma cidade turística, os seus moradores também usufruem dessa questão. Não são turistas, claramente, mas eles também aproveitam as praias, aproveitam os parques, etc. Mas no Rio de Janeiro, se a gente puxa lá da história da sua urbanização, crescimento da mancha urbana do Rio, a gente começa a entender que as pessoas, os trabalhadores, né, os escravizados, os trabalhadores de baixa renda, enfim, eles foram excluídos dessa região do Rio de Janeiro. Eles foram excluídos sem mais nem menos da região da Zona Sul, da região da Tijuca, do entorno do Parque da Tijuca, que é visitável hoje em dia, correto? Porque na urbanização do Rio, as estradas de ferro dos trens, elas foram criadas para não necessariamente. Tem diversas estradas de ferro, né? Tem a do Rio Douro, tem de Dom Pedro, que ela foi criada para transporte de passageiros. Tem outras duas que me fugiram o nome, mas depois no caminho eu lembro. Mas não teve ordenamento nos bairros que foram sido criados a partir da estrada. Não teve ordenamento em Madureira, não teve ordenamento em Cascadura, não teve ordenamento em Vicente Carvalho, Irajá. Mas, na Zona Sul, se teve um ordenamento, se teve um planejamento urbano para poder criar a cidade, na Zona Sul e no centro. Na Zona Sul, foi a partir dos bondes, né? Dos bondes de burro, na época, posteriormente vieram os bondes elétricos. Foi feito um incentivo do governo na época para poder ocupar Botafogo, ocupar Copacabana, ocupar Leblon, cada vez mais distante, mesmo sem ter gente morando. Muitas pessoas morando naqueles locais. Na Zona Norte, nas áreas da Zona Norte, tinham mais pessoas morando do que em Ipanema e Leblon, por exemplo, nesse momento. Mas, desde aquela época, se tem a ideia de que era moderno, interessante e bonito morar próximo de praia, de belezas naturais, e etc, etc. Logo, o governo, junto da especulação imobiliária, viu uma oportunidade de fazer um ordenamento ao longo da faixa de praia do Rio, Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon, e na Zona Norte, ao longo dos trens, não se teve um ordenamento direto, né? Os bairros cresceram a partir das estações. Quando não tinha espaço perto próximo das estações, criaram-se ruas e casas paralelas às ruas principais e foi crescendo assim. Então, para quem é o turismo, né? O turismo, desde sempre, as belezas naturais desde sempre foram feitas para as pessoas com poder aquisitivo, para as pessoas brancas, ricas, enfim. Não teve também espaço para criação de espaços turísticos, né, no subúrbio do Rio de Janeiro. Não teve Por espaço nem exemplo, interesse, né? Exato, hoje exato. em dia os espaços turísticos no subúrbio do Rio de Janeiro são espaços criados pela própria população que marginalizada, como as escolas de samba, como Madureira, Perfeito. um local turístico como o Viaduto, Vale Charme, né? o Baile Charme, as escolas de samba, Portela Império, são visitadas pelos gringos, né? O pessoal vem do Japão, da Europa, fala, sei lá, 200 mil línguas e tá no meio de Madureira, pô, não sabe o que tá acontecendo. Mas são locais específicos. Você entra naquele estabelecimento, né, na quadra da Portela, né, no viaduto, entra, fica umas horas e sai e vai embora. E ignora todos os outros problemas que envolvem o entorno do bairro, né? É totalmente à par, né? Separado. Essa é a parte turística. Vamos lá, depois a gente volta. Mas é isso, Madureira acaba sendo 1 em 1 milhão, né? Dos outros bairros do subúrbio
carioca que Com certeza. Não- E a gente também, assim, puxando agora um ponto, o que fomenta muito mais ainda essa ideia de para quem é feito esse tipo de turismo, o ecoturismo, o turismo natural, enfim, que seja, foi aprovada uma lei em 22 de agosto de 2023, na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, que, abre aspas, as áreas verdes, praças, parques, jardins e unidades de conservação são patrimônio público inalienável, sendo autorizada sua concessão ou cessão. Resumidamente, caso seja interessante, podem ser privatizados parques, praças, jardins, áreas verdes e unidades de conservação. Assim, óbvio que é muito difícil, mas há uma chance de, por exemplo, o Parque Nacional da Tijuca ser privado. Assim como é o Parque Estadual de Vila Velha, no Paraná, por No Nova exemplo. Iguaçu também. O de Nova Iguaçu não, o de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu também privatizado, perfeito. E o ingresso não é barato. Eu fui em trabalho de campo com a minha faculdade. Não é barato. É caro. Sim, se eu não me engano, eu posso estar trazendo o dado não tão preciso, mas se eu não me engano, o Parque Nacional de Brasília também é privatizado, se eu não me engano, a entrada é R$ 40. Não, isso Sim, não é qualquer abre. pessoa que tem R$ 40 Sim. para dar, ainda mais com família. A gente já consegue perceber no Rio de Janeiro, com alguns estudos, né, de alguns laboratórios de universidade, que é problemático o trajeto, né, das pessoas. A gente não consegue levar a família para ter um lazer ativo nos lugares que tem oportunidade de lazer por conta do valor do transporte. Imagina pagar um transporte e ainda ter que pagar um parque. Alô, Metrô Rio, né? Nem vamos falar nada. Mas Metrô é mais caro incrível. e as piores linhas. Não, e o Rio de Janeiro é um caso extraordinário, né? Porque a mobilidade urbana é ruim, a mobilidade urbana é cara. A gente tem, por exemplo, Corcovado, o Cristo Redentor. Não é barato para entrar, mesmo com a meia carioca. Não A é gente barato tem de entrar. uma extrema concentração de áreas de lazer e turismo no centro-zona sul. Sim, graças É. a todo o processo histórico de urbanização do Rio. E assim, as pessoas que foram marginalizadas, como nós, por exemplo, a gente não tem acesso fácil a esses locais. Assim, uma pessoa que mora na Tijuca, ela deve visitar muito provavelmente diversas pessoas que moram na Tijuca visitam o Parque Nacional diariamente. A gente tem que ir uma vez a cada um ano, num final de semana, fazer uma trilha. Porque é caro de chegar, é ruim de mobilidade urbana pra chegar também. É longe, né? demora. É longe, São demora. poucas linhas de ônibus, um acesso dificultoso. Chega no ambiente, não tem sinal telefônico, ou ele está prejudicado, enfim. E eu acho interessante que você falou dessa lei aí, desse projeto de lei. Traz o nome da lei, Pedro, que é importante deixar o nome da lei para as pessoas. É o artigo 235, Lei Orgânica do Município e outras providências. Número 22, né, Lio? Projeto de emenda Lei Orgânica número 22 de 2023. 2023, perfeito. Que inclusive tem aí, parece que tem apoio, né, inclusive de vereadores, não só de vereadores, mas senadores federais. Pode citar os Inclusive, nomes? É bom que tá o nome de todo mundo aí, bem Sim, grande. pode estar, mas citar? é uma questão que você mostra que tem uma pressão política, né, disso, que inclusive também acaba afetando, né, regiões da cidade até que são importantes, né, como você tinha dito, de privatização do Parque Nacional de Tijuca. Mas há pouco tempo teve uma tentativa de privatização do Corcovado, por exemplo, para entregar a parte do Corcovado para a Igreja Católica, né? Eles tentaram Gente, pegar aquela Cara, eu não sabia região. disso. Eles gente tentaram foi- entregar a parte do Cristo Redentor, que é uma parte que é visitada, né? É a maior parte da visitação do Parque Nacional da Tijuca. Sim, se eu não me engano, corresponde a mais de 60% da Exato, visitação a do Rio. visitação. Mas qual era a justificativa? É só porque é o Eles- Cristo Redentor? Não, porque eles falaram que. Eles deram várias desculpas, assim, mas eles queriam falar que, como é uma área meio que de importante de religiosidade para a Igreja Católica, a Arquidiocese do Rio tinha pedido, não sei o Se eu quê. não me engano, tem até uma capela lá, né? Tem a capela lá.
Mas isso não exclui o caso que o local ali é dentro, né, de uma unidade de conservação. Então, isso muito veio, esse negócio, né, essa confusão veio muito depois que aquele turista, acho que passou mal e morreu. Não sei se morreu, mas passou mal lá em cima do Corcovado. Sim. E quiseram pôr a culpa no ICMBio, né, porque falaram que não tinha. Faltava gente preparada, Ele equipamento. não tinha equipamento, mas a realidade é que aquilo, a parte do Corcovado é cedido a uma empresa privada, se não me engano, e ela deveria ter responsabilidade disso, né? Então eles tentaram utilizar o erro de uma empresa privada para pôr a culpa no Estado e tentar tirar, né, o local do comando federal, né, do Estado para uma entidade particular. É algo assim, bizarro, né, como a política é feita no nosso país. Mas realmente essa questão dessa lei aí é importantíssimo, né? Ver como o turismo ele é negociável, né? Para quem é e para quem deve ser, né? O turismo hoje em dia, como você disse, é um mercado, né? Sim. É algo que é uma indústria totalmente focada nisso. Há quase um século Então, já é visto como uma é, indústria para gerar economia. é. Enfim. É E curioso, né? Porque desde década de 40, 50 é visto e o Brasil só foi criar a Embratur, né, sua agência de turismo, assim, formuladora do turismo no Brasil, em 1966, se eu não me engano. Vê-se um atraso, por assim dizer. Mesmo um país com sim, assim, muita riqueza, muita possibilidade de turismo. Só depois de quase 20 anos dessa ideia de turismo foi criar a Embratur, né? não, e ver como o país tem uma potencial gigantesco de turismo e o Rio de Janeiro é uma cidade que fala que tem como a principal indústria do turismo é a principal que move, né, turismo e serviços, né, que move a cidade do Rio de Janeiro. Não tá, né, se eu não me engano, não tá no top 10 cidades mais visitadas do mundo. E acaba sendo uma loucura para mim, né, uma metrópole como o Rio de Janeiro não ser, né, que é focado em turismo, não estar dentro, né, desses. Mas aí eu acho que a gente pode entrar em diversas questões, como, por Não, sim, exemplo, sim, sim. o Tem toda uma Brasil questão de é um país. segurança, O né? Brasil é um país mundialmente visto como um país periférico. Rio de Janeiro é visto Sim, como uma cidade também. insegura. Tem Sim, diversas tem questões que isso. podem Sim, atrapalhar. concordo. E também, assim, eu não tenho esse dado, eu vou falar de achismo, mas muito provavelmente a concentração de turismo do mundo é Europa e Estados Unidos. Sim, Muito sim. pela influência desse American Way of Desses países. Life e do imperialismo ocidental que ainda existe hoje, correto? Assim, as pessoas se alienam e acham que só existem países europeus e Estados Unidos para visitar, né? Acabam esquecendo, às vezes, outros países muito bonitos e muito legais de visitar. Como, por exemplo, a América do Sul é muito rica, assim. Na África tem diversos passeios incríveis. Sim. São locais que são ricos culturalmente, naturalmente, né? Exatamente. E E foge, e perdem. é uma cultura que foge muito do Ocidente, sabe? É muito diferente. Então, Desse ocidentalismo, né? é. É engraçado. Mas sabe, eu queria retomar uma coisa bem rapidinha que você tinha falado sobre. Até que você tinha falado, né? Até tá ligado, na verdade, sobre o turismo. O turismo é para quem, é para quê? E o ecoturismo pode estar também muito ligado a isso, né? Obviamente, é um setor do turismo ligado para quem é o turismo, né? Uhum, com certeza. Por exemplo, eu estou mais nesse meio marinho e essa questão do avistamento, né? Turismo de observação de cetáceos, principalmente baleias de barcos, é algo que é muito caro. Não sei se vocês já viram quanto é o preço para você estar num barco que vai, né, até meio que em alto mar, né? Mas para fora da costa para avistar baleias. Por ingresso em torno de 300 a 500 reais. Não é algo acessível. Pode ser, né? Quase um Como é terço uma do salário indústria. mínimo. Exato. Mas como é uma indústria recente, nova,
dá para se entender o porquê é caro. Mas realmente é algo ainda que é muito excludente. Mas é engraçado porque isso foi de uma vivência minha, que eu escutei uma pessoa, né? Óbvio, né? A pessoa faz parte da elite carioca. Essa pessoa disse a seguinte coisa: não é bom, sabe, as pessoas não terem acesso a esse tipo de turismo. Porque depois muita gente começa a acessar e estraga a natureza, acaba com essa preservação. Eu, na hora, eu fiquei de cara quando eu escutei uma barbaridade dessa. Eu, como biólogo, eu sei que as pessoas, principalmente as pessoas que não têm, né, acesso, nunca viram o bicho, quando elas veem a natureza, de fato, elas tendem a ser mais, querer conservar, preservar mais o ambiente quando elas estão inseridas do que quando elas estão fora. Então, quando eu escuto Quando elas estão isso integradas, aí, tem todo um cuidado extra, né? A pessoa entende sim, que tem que sim, ter Exatamente. cuidado. Isso cai naqueles exemplos que a gente Exato. falou do pertencimento comunitário, quando Sim, os parques sim. nacionais eles utilizam o povo local, deixando por exemplo, o povo local, dá um exemplo do Vale do Pati, o povo local plantava café, quando virou parque nacional, aquela região da Chapada Diamantina, não foi proibido e ofereceram, né, instruir, né, o povo local como guia. E eles se tornaram muito mais presentes no ambiente, e quem realmente não queria ou não concordava, só visava lucro, só visava o elitismo, né, da coisa, a exploração do ambiente, saiu do local. Então, assim, cai no que o Danilo falou, que quanto mais ela se percebe como parte daquilo, se entende como aquele meio, como natureza, ele começa a entender a importância e o sentimento, né, a necessidade de preservação do local. não, eu vi que até cara, é isso, né? O pensamento elitista de uma parte da sociedade também acaba tendo influência nas políticas públicas relacionadas ao turismo e acesso a eles, né? Infelizmente, né? Sim, Rio de assim, Janeiro, com uma cidade super desigual, não é diferente, né? E é a opinião deles que mais pesa, né? exatamente o que eu ia Exato. falar. O elitismo, ele impacta e forma pensamentos em todos os setores. E no turismo não é diferente, sabe? Então, E agora eu vou trazer uns dados que eu estava pesquisando aqui quando vocês falavam que, tendo pessoas com esse pensamento, esse elite dominando esse aspecto, explorando, né? Por exemplo, é tão problemático uma lei dessa que privatiza esses espaços, não tendo oportunidade para guias sociais, né? Que não recebam ticket, né? Para ingressar, sejam guias do local pagos pela federação. O ecoturismo no Brasil, ele está representando já 60% do faturamento do turismo nacional, e ele é o que mais cresce, ele cresce 30% ao ano. Ou seja, Isso vê. é um mercado que está crescendo muito, principalmente no Brasil. sim, Não é. rapidinho, Não, Danilo. pode falar. E tá crescendo muito porque as questões ambientais estão muito quentes hoje em dia. Tá muito em alta a questão ambiental, conservar o planeta, e o aquecimento global, e etc e tal. E o Brasil, por ter esse gigantismo, diferentes locais e paisagens turísticas de questão ambiental, vai se fortalecer nesse contexto, né? E a pessoa, ela fica ouve constantemente nos canais de notícias, etc, que a gente tem que conservar o planeta, que a gente tem que tomar cuidado, etc e tal. Ela vai querer, uma pessoa que faz turismo, ela vai se interessar em turismo para entender o planeta, como conservar o planeta. E o Brasil, ele vai se fortalecer muito nisso, né? Vai ter esse crescimento exorbitante. É uma coisa que. Eu ia falar? Pode seguir, Dan. Não, eu ia falar que o Brasil ele é na vanguarda, né, das questões ambientais há muito tempo, não só por ter 60% do território, né, ter a Amazônia, né, cobrindo 60% do seu território, uma das maiores florestas tropicais do mundo, ter diversos biomas, hotspots, biodiversidade, ser totalmente rico, né, na questão natural, né, é interessante como também
como é vendido o Brasil, né, acaba influenciando isso, né? A gente vê que quando a gente exporta, né, até mesmo o Brasil provavelmente deve vender assim, mas quando você vê mídia estrangeira falando sobre o Brasil, ou querendo comunicar sobre o Brasil, é algo meio floresta tropical, macacos, araras, um bagulho meio utópico, né? Parece que eu vou sair aqui na minha casa, no subúrbio do Rio de Janeiro, você, sei lá, vê 3 araras voando, a mais tá que eu vejo, né? Mas vejo arara, vou ver um macaco pulando ali o Acredito que já tu vai ver fio. arara também, que foram reintroduzidas 2 aqui no Parque É, Nacional. então, tipo assim, o pessoal é vendido isso e acho que acaba também trazendo esse up, né? Essa ascensão pro ecoturismo, né? Mas é interessante, porque acho que se a gente for ver, né? Por exemplo, a abertura da Rio nas Olimpíadas de 2016, né? E até a Copa do Mundo 2014, muitos trechos dessas cenas de música, sei lá, desses videoclipes, mostra, tipo, sei lá, mostra o Brasil meio natureza, floresta, né? Não, sim, É engraçado. total. É a imagem que é vendida lá fora, e acho que isso que você falou é importante, cara. É a imagem que é vendida, e aí, assim, as pessoas que estão aqui envolvidas com isso entendem isso, e aí reforça cada vez mais esse estereótipo. E aí, o gringo, o estrangeiro, quando vem pra cá, é exatamente os lugares que ele procura. Sim, assim, Sim, não, além de ser uma imagem vendida, ela é reproduzida. sim. A pessoa fora Brasil, quando ela pensa Brasil, ela pensa em Rio, natureza, futebol e samba. Ela não pensa em outra coisa, sabe? Basicamente isso. A Sim. gente vê também pelo filme Rio. Não é um filme Não, brasileiro, mas sim, não é. mas é um filme que trata o Brasil como se fosse basicamente uma floresta. É Rio de Janeiro e Floresta Bastante Amazônica, floresta. sabe? É, O Brasil, para os Estados Unidos, por exemplo, é Rio de Janeiro, cidade, e Floresta Amazônica é o resto. Não ironicamente é isso pra Hollywood, sabe? É e pra doido você ver pensar como é isso, que é porque engraçado. Ah, vai, fala aí. só pra concluir, porque assim, o Brasil, ele é muito mais do que isso. O Brasil é a Amazônia, o Brasil é o Rio de Janeiro, mas o Brasil também é São Paulo, o Brasil também é Brasília, o Brasil também é Porto Alegre, o Sim. Nordeste é Eu ia falar incrível. isso, a gente não falou de Nordeste, né? Mas pelo que eu vejo, assim, por alto, como o turismo lá é forte, né? Muito, Sim, as pessoas Não, tem. procuram O demais. ecoturismo lá também é forte. E é Se eu não me engraçado. engano, o parque de lá de Jericoacoara é um dos mais visitados aqui, ó. Sim, É o sim. terceiro parque nacional mais visitado. E é engraçado que você citou Rio, e Rio é sobre duas ararinhas azuis. É uma espécie, não é a Sim. arara azul grande, por exemplo, que a gente está achando que. E muita gente acha que é. É a ararinha azul, que é uma espécie endêmica do Nordeste, ali da região da Bahia. Então, por que escolheram o Rio como o local principal do filme, sendo que a espécie nem do Rio de Janeiro é, entendeu? Ela é Então, da Bahia. justamente por É isso, muito essa, né? que o Essa vi- Brasil para os estrangeiros é Amazônia e Rio de Janeiro. Tanto que, assim, quando as araras encontram as outras aves aqui no Rio, as aves sambam, as aves cantam samba, sabe? Sim, É Não muito... só cantam samba quando elas têm um chapéu e um pandeiro. Sim, exato. pô, é muito doido, cara. Carnaval, Não, né? Detalhe, ainda tem carnaval. Estava em época é. de carnaval. Em florestas que no Rio de Janeiro estão defaunadas, né? Quer dizer, não tem fauna, não tem animais, né? Mas no filme demonstra algo totalmente ao contrário. Uma exuberância de bichos que, infelizmente, se perdeu com o processo de urbanização e desmatamento, né? E outro tópico, né, que é importante, né, até para o estado do Rio de Janeiro, é a questão do turismo de aventura, né? Se não me engano, os estados do Rio de Janeiro e do Paraná são os estados que mais têm uma influência do montanhismo, né? E, obviamente, estado do Rio de Janeiro, né, banhado pelo esse mar de morros, né? Que até o Souza, se quiser explicar depois, pode explicar um pouco melhor, né? Mas geografia, né? É que eu Geologia, né? falei, cara, Deixa por alto, é pra galera. basicamente é um a costa do Brasil ela é muito acidentada. Aí o Rio de Janeiro basicamente é o mar de morros é literalmente vários morros em seção constante, né? Assim, pensa no mar cheio de montanhas.
Isso é um mar de morros, basicamente assim. De É, forma muito rasa, é. explicando Sim, é sim, isso. e é Um isso, processo de né? achatamento e falhas geológicas de milhares de anos. E esse relevo, né, do estado do Rio de Janeiro propiciou, né, esse crescimento, né, desse turismo de aventura, muito puxado pelo montanhismo, obviamente, mas também outros esportes, né, radicais que acabam adentrando hoje em dia a vida cotidiana do carioca, né? O João pode até falar aí dos esportes radicais e outras questões, é, de educação física, né, de exercício, que acabam entrando também, configurando como turismo de aventura. Eu acho que os principais assim, do Rio de Janeiro, e até pelo um livro que eu já li, vou até deixar a recomendação, posso deixar o nome na descrição do podcast, que se chama Entre o Mar e a Montanha, que é uma defesa, né, de mestrado de um professor da UFMG atualmente, se eu não me engano, o Kleber Augusto, que fez mestrado na UFRJ. E os principais, né, assim, esportes seriam o montanhismo, como máximo, assim. O Rio de Janeiro é muito forte no montanhismo, tem uma tradição muito grande. A escola de montanhismo lá da URCA, se eu não me engano, ela é a mais antiga do Brasil e uma referência, assim. Tem uma coisa interessante que o instrutor de montanhismo, assim, para fazer esse tipo de guia, se eu não me engano, ele não pode ser cobrado. Não pode atribuir, não pode ser comercializado, né, esse tipo de turismo, esse tipo de guia. Existem grupos, enfim, no Rio de Janeiro, mas principalmente ali na URCA, que é um espaço muito, muito forte disso. Tem o voo livre, que, se não me engano, a pista fica na trilha da Pedra Bonita, isso, na Pedra Bonita. Seria outro esporte que é muito forte e é muito turístico, né? Eu acho que é o principal turístico. O montanhismo ele é forte como esporte radical, mas ele não é tão turístico. Agora, o voo livre é totalmente turístico, porque você vai lá, paga e voa. Você não precisa ter muita técnica, você vem com um guia por cima de você fazendo o voo com você. E outro esporte radical que é muito turístico e muito característico, não só da cidade, mas acho que do estado do Rio de Janeiro inteiro, ainda mais pelo tamanho da costa, né, do quanto o Rio de Janeiro é banhado por mar, e principalmente na cidade de Saquarema, seria o surf, que existe até um campeonato, né, como é que chama? É um mundial de surf, né? Eu não sei Um mundial de exatamente o surf, nome mas também. é uma bateria que chama, eu não lembro. Né, WWS? Uma Eu Eu etapa, acho né, que uma etapa, uma é etapa. etapa do WSL. WSL. Exatamente, que ocorre lá e eu acredito que esses são os principais que formam, né, os usos territoriais e como é que a pessoa ela se relaciona com a natureza. Sim, uma cidade que tem muita natureza, muita montanha, como ela cria, né, essa relação com esse tipo de esporte. Seria a galera que a gente até debateu no primeiro encontro, onde as pessoas elas vão viver na cidade e elas sentem um processo, né, de tanto tempo na cidade, tanto tempo com a vida corrida, urbana, ela sente uma necessidade do encontro com a natureza. E esses esportes radicais, eles promovem, né, essa parte da contemplação, da saúde mental, de desligar todo aquele pensamento e você estar em contato em você com a natureza e só depende dos dois. Não existem outros meios, né, de influência, somente a natureza. Sim, É, é muito E é uma interessante. prova de você com você, né, é, que esses esportes radicais trazem. também entra muito a questão da adrenalina, né? Aquela adrenalina de estar ali Exatamente. fazendo algo que ninguém faz, que é perigoso e etc. Não, é interessante, né? Tipo, ver que como o Rio de Janeiro tá, né, inserido, né? Dentro não só do turismo, mas dentro do ecoturismo e esses outros turismos, né? São muitos E uma turismos, na coisa até verdade. importante que existe um debate de um montanhismo ecológico, né? Um montanhismo ecologismo. É, que por ele viver tanta montanha, ele acaba
gerando esse debate e essa importância da preservação, né, dessa relação ecológica com aquele ambiente, né, de manter a preservação, não destruir, que aquele é um patrimônio, que aquilo é importante para outras pessoas virem e realizarem essa subida, enfim. Então, a gente vai caminhando, né, para o encerramento desse episódio, que deu muito debate, muita conversa e muitas provocações, né, que eu acho que isso é o mais importante desse Exato. tipo de podcast, essa provocação, tanto do lado histórico, do lado biológico, né, do lado ecológico, do lado geográfico e do lado do lazer, né, como a pessoa praticando esporte, ela se relaciona com aquele ambiente. E acho que a pergunta que fica final, assim, né, para provocar quem ouve, seria: para quem é feito o turismo? Ou melhor, seguindo esse episódio, para quem é feito o ecoturismo? E é interessante, né, essa pergunta, né, que o João fez. Vocês até podem, né, o pessoal aí que ouviu, eu vou pedir para deixar outros comentários, né, até perguntar para vocês, né, como que a gente falou um pouco aqui sobre para quem é, né, o turismo. Diga aí que locais, né, onde vocês moram, os locais, as vivências suas, e ver se vocês conseguem demonstrar Digam se vocês já para visitaram quem é. algum dos parques que a gente citou aqui. Parques, se realmente turismo é também para você, ou é um turismo mais elitizado, é um turismo mais excludente. Mas é isso, a gente gosta, né? Quer saber se vocês também tiverem algum tipo de dica ou querer algum tipo de assunto, né? Algum tema, né? Esse tema que, por exemplo, não estava no nosso script, mas como foi sugerido, né? Pedido, a gente acabou trazendo, né? Então é muito interessante, né? Ver que vocês estão engajando. E é isso. Pedir para vocês aí, os ouvintes, derem like, comentem. Se possíveis, compartilhem, né? Se inscrevam no canal Quarteirão Podcast. Participa. Importante. Se tiver algum trabalho, né? Como eu falei isso até da última vez, se você é sua área de pesquisa, alguma coisa do tipo, também comenta, fala pra gente. Às vezes a pessoa tem um trabalho, né? Ou é a área dela, e aí agrega até pra gente se inteirar mais, né? Pesquisar um pouco mais a fundo. Perfeito. E é isso. É isso. É isso, galera. Boa noite. E é isso. Boa noite. E até o Boa próximo noite, podcast. Até o próximo. Até o Valeu. próximo. Até. Valeu.